Salve, salve! Dias atrás tivemos aí o Lidera Agro, foi um grande evento reunindo líderes desta área do agro, né? E quem esteve à frente da organização, da realização disso, foi o Richter e Rasch Advogados. O Dr. Erison Richter vai estar aqui daqui a pouco, passando um balanço para a gente deste grande evento, né? Um evento com muitas informações, porém com aquele ar festivo, né? Com almoço, espaço kids. Foi um dia muito agradável lá na chácara Richter e Rasch. E vem também aí a Gisele Valadares da Silva. Ela é administradora lá da Print Gráfica e Editora. Gráfica, você vê algumas por aí, né, por esse Brasil afora. Agora, editora aqui no estado, só tem aqui, e se eu não me engano, tem uma em Porto Velho. Então, você tem a intenção de publicar um livro, realizar o seu sonho aí, né? Às vezes tem um material escondido na gaveta, tá aí, eu vou te dar a oportunidade de estar bem pertinho de você, aqui na editora Print. Doutora Jasmila, esclarecendo temas aí, algumas dúvidas, na verdade, sobre a sua área da odontopediatria, e aí vai, sabe? Um programa bem recheado, feito com todo carinho, para você, assinatura da Mega Vídeo Produções, tá? Fica aí. Assista agora ao programa Ponto E. Veja temas interessantes sobre saúde, educação e cultura com profissionais de alto gabarito. Oferecimento: Mercado Martins, Cicobi Fronteiras, Brisa da Mata Condomínio Residencial, Mazute Veículos e Unimed. Cuidar de você, este é o plano. Vocês vão me chamar meio de doido aí, mas final de ano tá chegando. Agosto, daqui para dezembro é assim, ó, rapidão, né? Então a gente já tem que ir pensando na possibilidade de trocar o carro para fazer uma ótima viagem. Eu acho que é a base, né? A gente estando com um bom carro em mãos, para a gente se deslocar é muito mais seguro. Principalmente a família, quando está junto com a gente, né, você tem que pensar mais ainda, né, na segurança de todos. A gente está aqui na Mazute Renault, recebendo os nossos convidados hoje, né? Então eu quero deixar aí o convite para você, não só vir aqui na Renault, mas tem a Mazute Volkswagen também, que faz parte do grupo Mazute. Então são duas opções, duas marcas assim que a gente não tem o que discutir, né? Não tem o que ter dúvidas em relação à qualidade destas marcas. Até eu estive em um grande evento aí, que é o Lidera Agro, organizado pelo escritório de advocacia, né, pela Richter e Rasch Advogados, e um dos patrocinadores foi justamente a Mazute, tanto Volkswagen quanto a Renault. A gente tinha lá, né, por acaso, teve lá um Boreal, que é um carrão, né, o Boreal Renault, e está aqui à tua disposição para você fazer aí o seu test drive, né? O seu best drive, que é melhor do que o test drive, porque aquele consultor de vendas que vai estar ao seu lado, ele foi preparado para te explicar toda a configuração do carro, detalhe por detalhe. Então, na hora que você vai levar o carro novo, você vai levar com segurança, não tem nenhuma margem aí de arrependimento nessa história, principalmente em relação à conta que você assumiu. Vamos supor que você não comprou o carro à vista, resolvi financiar. Vai caber aí no seu bolso esta prestação. Eles são muito flexíveis aqui em relação à negociação. Tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Richter e Rasch, esse grande evento Lidera Agro, né? Eu estive lá, foi fantástico. Só te dar um alô que o Dia dos Pais está chegando.
E eu não posso deixar de citar aqui a Contágio Joias e Ótica, né? Vale lembrar que a gente encurta um pouquinho o Contágio Joias, mas é Contágio Joias e Ótica. Você saindo lá do oftalmologista, aquela receita que o oftalmologista te passa, você pode levar tranquilamente lá na Contágio. Tem uma loja tanto lá no Paraty Shopping, né, e outra também lá no Cacoal Shopping. Você leva a receita, eles vão te entregar exatamente o óculos como foi receitado aí pelo seu oftalmologista. Entre outras curiosidades, né, que você pode estar aí presenteando em relação a presentes, né, Dia dos Pais, você pode estar presenteando seu pai. Tem até aquele óculos tecnológico, né, tem uma câmerazinha aqui, você dá o comando para ele e ele vai fotografando e vai fazendo tudo aquilo que você pede, né? Eu estive lá olhando, eu achei fantástico, né? Hoje em dia a tecnologia não tem limites, né? A gente não sabe onde que vai chegar, a gente vai chegar aí com a evolução da tecnologia, tá? Então fica aí, tem presentes a partir de R$ 20 lá, viu? Uma caneta, por exemplo, é um presente muito bonito, seu pai vai gostar bastante. Bom, como eu disse, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse grande evento aí do escritório de advocacia, né, da Richter Racha Advogados, que aconteceu, né? Eles tiveram duas parcerias importantes também na realização desse evento, e para isso eu convidei o doutor Erison Richter para vir aqui, que é um dos sócios lá do escritório. Ele estava ali à frente da organização com a doutora Thalita, que é sua sócia, né? E tudo foi acontecendo naturalmente, além de um dia de grandes informações aí para os líderes do agro. Também foi um dia assim com aquele ar de festa, teve lá um café da manhã, um almoço, as crianças tiveram lá o seu espaço para recreação, né? O espaço Kids. Então foi um grande prazer estar lá presente, né? Dá um alô aqui pro doutor Erison. Tudo bem, doutor Erison? Tudo bem, Jusmar. É um prazer novamente participar do seu programa e tentar contribuir para aqueles seus ouvintes, saber um pouco das inovações, um pouco do mundo jurídico e o que aconteceu no nosso Lidera Agro recentemente realizado aqui na nossa cidade. Que foi lá na chácara Richter Racha. Justamente, foi na nossa propriedade, né? E até vou iniciar como surgiu essa questão do Lidera Agro. Vamos lá do início, melhor. Isso. No início do ano, a Líderes Bravo, que é uma academia de líderes do Thiago Bravo, ele realizou um evento semelhante em Ji-Paraná para empresários, final de janeiro, início de fevereiro. E do retorno desse encontro, eu e a doutora Thalita conversamos por que não existe um evento semelhante para o produtor rural. Por que não existe um evento semelhante desse aqui em Cacoal? Então idealizamos esse evento e pedimos o auxílio, a colaboração do Thiago, Líderes Bravo, e também, posteriormente, surgiu a parceria com a KS Máquinas. Então, esses três grupos, digamos assim, do Escritório de Advocacia, Líderes Bravo, Academia de Líderes e a KS Máquinas, realmente realizou essa ideia, né, que idealizamos no início do ano, que é a Lidera Agro, que foi realmente, conseguimos realizar ela agora no mês de julho. Eu percebi assim que houve muito como é que eu vou dizer, um ambiente de humanização mesmo do evento. Não sei se eu posso chamar assim, porque além da parte técnica que vocês desenvolveram relacionado ao agro, eu vi lá que vocês fizeram homenagens a pioneiros, né? Justamente. Vemos lá o doutor Milani, por exemplo, falando lá na frente da sua experiência toda no agro, Zé do Açougue, não me lembro mais quem, mas você pode me dizer o porquê, né, que vocês pensaram por esse lado também? Porque às vezes você vai num evento, o que acontece? Você vai pensando só em palestra, e às vezes acaba se tornando uma coisa chata. E vocês fizeram até uma interação, eu nunca tinha visto, né? Por exemplo, terminou uma palestra, normalmente a gente vai em evento, as pessoas ficam lá durinhas na mesa, né, ali na sua cadeira e tal, esperando a outra. Vocês já faziam o pessoal levantar para um ir para a mesa do outro, para ver essa interação, né? Então, achei muito legal, queria fazer essa observação aqui, porque é um evento diferente de muitos que eu já fui por aí. Justamente, Josmar, foi um evento que naturalmente foi acontecendo no desenvolver do evento, e essa humanização aconteceu. A princípio, eram
6 palestras que seriam realizadas com o adendo do Dr. Milani para falar um pouco sobre o nosso estado. Mas, por exemplo, quando o José da Açougue foi contar um pouco da sua história, que é pioneiro aqui na nossa região, né? Chegou de Paraná, depois Cacoal, aqui está estabelecido há tantos anos. Um amigo e o José da Açougue foi cliente dele, que é até o Alex da Ouro Verde, Sim, pediu Alex. a palavra e pediu Alex para Guaicolini. agradecer e falar um pouco desse trajeto, a importância do seu Zé na trajetória dele durante a sua caminhada empresarial. E isso foi despertando o desejo daqueles que estavam participando assistindo as palestras. Então, dali a pouco, foi um produtor rural, o seu Roberto Dalmolin de Espigão. Daqui a pouco foi o Celso Garcia da Nelore Jaburi. Então, entre uma palestra e outra, além de promover a interação entre aqueles que estavam ali, porque fazíamos levantar e trocar de mesa para se conhecer, fazer aquele momento de network, trocar ideias com todos que ali estavam. Então, houve essa troca entre os que estavam ali assistindo e também aqueles que estavam ali acabaram subindo ao palco contando um pouco da sua trajetória ou do seu negócio. Então, realmente foi um dia especial, não foi um dia cansativo, pelo contrário, terminou com um gostinho de quero mais. É isso aí. O primeiro é o espelho para o segundo, né? E o segundo, não sei se já tem data marcada, mas que vai ter o segundo, vai. O segundo, nós terminamos e aí reunimos ali a Thalita, a doutora Thalita, o Thiago, e já ficou decidido que o próximo ano vai ter mais o Lidera Agro 2, com certeza. Maravilha, muito bom mesmo. Quem não foi, aí já fica essa notícia boa, né? Para vocês. Eu sei que vocês focaram ali 6 temas na parte jurídica, vocês se focalizaram a estes 6 temas, né? Então, pelo menos uma pincelada de cada um deles, é possível você passar para a gente? Sem dúvida. Por exemplo, aqui, 6 temas, deixa eu só me encontrar aqui. Os pontos abordados. Lá você está citado aqui o OPL 2140-2023, que propõe mudar o marco temporal do Código Florestal de 2008 para 2012. Você já se localizou aí? Claro. A que se refere esse tema? Na nossa oportunidade de palestrar no Lidera Agro, quisemos falar sobre temas atuais, quais são as tendências, o que os tribunais têm decidido. Esse tema em específico é um projeto de lei de autoria de um deputado aqui do nosso estado. E qual que é a proposta desse projeto de lei? Quando da promulgação do Código Florestal, que foi em maio de 2012, ele retroagiu e deu anistia para aquelas pessoas que tinham feito as aberturas das suas áreas até 22 de julho de 2008. Ou seja, a lei retroagiu. E a lei, por exemplo, a penal, ela não pode criar uma lei hoje punindo para uma atitude que você tomou ontem. Então esse projeto é justamente para trazer essa anistia para aqueles que fizeram aberturas de área, regular ou não, para o dia que foi publicado o nosso Código Florestal, que é maio de 2012. Então esse projeto é muito importante. Você, produtor rural, tem que cobrar aqueles deputados, aquelas pessoas que estão lá em Brasília nos representando, para que seja aprovado esse projeto de lei. Então é um tema atual e muito importante, não só para o nosso estado, mas para todo o Brasil. Também foi comentada lá a decisão do STJ, que determinou a devolução de um trator ao IBAMA e tal. O que você tem para me dizer a respeito disso? Esse é um tema que o STJ decidiu na semana que antecedeu o Lidera Agro. E o que isso quer dizer? Muitas vezes o produtor rural contrata uma empresa de terraplanagem para fazer a limpeza da sua pastagem e assim por diante. E muitas vezes ele nem comenta com aquela empresa que ele contratou que ele não possui uma licença, ou a licença é para fazer a limpeza de 10 hectares, e ele acaba estendendo aquilo para 15, 20. O que isso essa decisão do STJ agora prevê o seguinte: independente da boa-fé daquela empresa de terraplanagem que está fazendo aquela limpeza de pastagem, ou um açude, né, sem licença, independente da boa-fé, a decisão é para que esse maquinário não seja restituído ao seu legítimo proprietário. Então, antigamente as decisões eram nesse sentido, né? Dependendo da boa-fé, o maquinário era restituído e o auto de infração, o dono da propriedade que se virava por ali. E com esse tema novo agora do STJ, é bem complicado e o proprietário corre o risco de não ter sua máquina mais restituída. E tem outro tema aqui que é o IRDR 94 do TRF1.
pouquinho complexo para mim para ler, né? Eu acho que até o pessoal que está em casa aí. Mas enfim, você sabe do que eu estou falando, né? Do que se trata esse tema. Esse tema, Jusmar, é um tema inovador que a maioria dos advogados, todo mundo sustentava essa tese. Qual é ela? É a que, uma vez anulado o auto de infração, por qualquer motivo, seja por prescrição, por algum tipo de nulidade, o auto de infração ambiental foi anulado. Todos advogavam a tese de que, anulado esse auto de infração, anula-se o embargo. E a maioria das decisões eram no sentido contrário. É que não. Mesmo anulando o auto de infração, permanecia vigente o embargo. Isso era muito complexo, difícil para o produtor entender como que anulou meu auto de infração e o embargo permanece. Eu sustentava o seguinte exemplo. É o mesmo que retirar a coluna de uma casa e o telhado permanecer em pé. Então essa é uma decisão nova, não tem 30 dias que ela foi publicada no TRF1 e agora acreditamos que vai servir de base para todas as demandas no mesmo sentido, que é anulou o auto de infração, anula-se o embargo e aí o produtor consegue tocar o negócio dele. Também foi tratado aí o decreto 13.043 de 2026, que criou a plataforma Terras do Brasil para cruzar CAF, Cadúnico, é isso? Cadúnico? Cadúnico. E cartórios, etc. Do que se trata? Essa é uma inovação também que agora nós vamos, aquele órgão ambiental ou até mesmo o produtor, quando for registrar um imóvel, fazer uma consulta na sua aquisição, vai ser uma unificação de plataforma. Você consultou num lugar, vai conseguir ter acesso a todas as informações, se é georreferenciado, se tem embargo, se tem CAR, que pé que tá, foi analisado. Então isso é uma plataforma única que em um só lugar conseguiremos, não só o produtor, mas também os órgãos de fiscalização, e uma só plataforma vai conseguir consultar a situação daquele imóvel rural. Legal. E outro destaque foi o tema 1447 do STJ, que vai definir se a conversão de multa ambiental em serviços de recuperação pode ser determinada pelo judiciário e não só pelo órgão ambiental. Justamente. Qual que era a situação? Na lei hoje diz que o órgão ambiental, entre aspas não existe essa palavra, ele pode converter o auto de infração, a multa ambiental, em serviço de melhoria, etc. Então, munido dessa palavra pode, o órgão ambiental simplesmente não convertia essa multa em serviço de melhoria. Ele dizia, eu posso, mas não quero. Então, o produtor rural não tinha esse benefício. Então, o STJ vai decidir sobre isso. Se o produtor rural tem o direito de converter a multa e, caso não queira, aí passa para as demais regularizações, né, do seu auto de infração, parcelamento, pagamento à vista com desconto. Mas primeiro o produtor rural ter o direito de optar e não deixar a discrecionalidade do órgão ambiental dizer se concede para aquele produtor rural ou não. Muitas vezes acontecia de conceder para algum produtor e para outro não. Então, por que dois pesos, duas medidas? O STJ vai acabar com isso. Legal, bacana. E por fim, vocês alertaram lá, né, o público presente quanto às cláusulas de crédito rural. Exatamente. O que você poderia falar sobre essas cláusulas? É uma questão que o produtor tem que ter muito cuidado quando vai tomar o seu crédito junto à instituição financeira. Porque muitas vezes ele toma o crédito rural e hoje a propriedade dele está 100% regular. Mas, passados-se 3, 4 meses, crédito tomado, prazo futuro para pagamento, e a instituição percebe que ali teve um embargo, um PRODES, alguma situação ambiental que nem o produtor rural está sabendo ainda, esse crédito ele vence antecipado. Então, muitas vezes ele tinha mais 1 ano, 2 para pagar aquele crédito, ia fazer a produção para depois honrar o pagamento, ele tem que antecipadamente pagar. E isso era um problema também, porque muitas vezes o produtor rural, a sua área é embargada, ele não toma nem conhecimento. Ele toma conhecimento através da chamada da instituição financeira, dizendo que seu crédito foi antecipado porque existe um embargo. E também existe, aproveitando o gancho, Jusmar, um projeto de lei para que isso não aconteça. Primeiro, o produtor rural tem que ser notificado, ter o direito de apresentar sua defesa, sua justificativa, suas licenças, para só então ocorrer o embargo. Não ter essa surpresa de tomar conhecimento de uma infração ambiental, do embargo, através da instituição financeira e não pelo próprio órgão fiscalizador. Legal, bacana, né? Que aula! Mas eu queria te fazer mais uma pergunta que eu acho importante. A nova reforma tributária veio
né? É complexa, não é qualquer um que consegue visualizar com clareza, né, o que vai acontecer, tanto é que ela vai estar sendo implantada aos poucos, né? É claro que se você for falar de reforma tributária aqui, um programa, 2 programas, acaba sendo muito pouco para a gente falar sobre o tema, né? Mas o que você poderia dar de recado para quem está em casa, para quem está aí na área do agro, para, assim, em relação a fazer uma reflexão em torno destas mudanças que estão acontecendo e que vão acontecer também? Justo, Jusmar. O produtor rural ele deve procurar o seu contador e um escritório de advocacia especializado em direito tributário para fazer uma análise do caso concreto. Porque, por exemplo, dependendo do faturamento, permanece na pessoa física, vai para a pessoa jurídica. Você arrenda a sua terra, compensa permanecer isso em parceria, em comodato, em arrendamento. Então, são várias nuances que o produtor rural tem que tomar muito cuidado, porque permanecendo como está, às vezes dá sorte e não vai ter nenhum impacto, mas a maioria dos casos pode ter consequências para o próximo ano fiscal impactante, pagar muito mais imposto ou ser notificado por deixar de fazer alguma coisa que deveria. Então, a reforma tributária tem decisões assim que recente, prorrogando prazos para 2027, mas era para entrar em vigor, exemplo, amanhã, no dia anterior prorroga-se isso, até talvez por conta das eleições, para algumas coisas ocorrendo depois das eleições, só no ano 2027. Então, o produtor rural ele deve procurar um escritório especializado, tanto de advocacia tributária, quanto o seu contador, e fazer um planejamento tributário para não ter surpresa no futuro. É isso aí. Eu acho que a gente tem que ter espírito de equipe, e eu acho que a Richter-Hash teve exatamente esse feeling aí durante este evento, né? Fazer as pessoas levantarem, trocarem experiências, porque às vezes tem mais conhecimento nesse tema, foram 6 ali, pelo menos a base, né, do evento, um tem mais conhecimento nesse tema, o outro tem mais no outro, então essa troca de conhecimentos ali, obviamente que acabou alertando muita gente em relação ao que deve fazer daqui para frente, né? E a Richter-Hash, falando um pouquinho sobre o escritório, né, especializado em direito ambiental e agronegócio. Atua na orientação preventiva e na defesa de produtores rurais diante desse cenário de mudanças normativas e jurisprudências. O escritório reforça a importância de acompanhamento jurídico contínuo para quem produz no campo rondoniense. Dr. Harrison, o espaço é seu, para as últimas considerações aí, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de trazer informações para o produtor rural, né, no nosso estado de Rondônia. E no próximo ano, como no início dissemos, vai ter o Lidera Agro 2. É o momento de você participar, aprender, sempre sai com um pouco de conhecimento, conhecendo gente nova, tirando novas ideias. Esse último que tivemos, falamos sobre, não esses temas que eu abordei agora, mas falamos sobre direito tributário, teve palestrantes nesse sentido, sobre sucessão, sobre o porteiro adentro, o que investir com aquele lucro que a fazenda produziu. Então, produtor, fique atento. Logo mais vamos deixar a data do próximo Lidera Agro. E quanto antes, faça a sua adesão, participe. E com relação também, aproveitando o espaço sobre a reforma tributária que eu acabei de falar, procure o seu contador, o seu advogado de confiança em direito tributário e faça uma revisão da sua questão tributária para não ter surpresa no próximo ano. Obrigado mais uma vez, Jusmar. E espero ser convidado numa próxima vez. Vai ser um prazer, né? E é isso aí, né? Antes o Lidera Agro era só um projeto, né? Agora é uma realidade. Então, eu acho que você já deve, desde já, ficar em contato lá com o pessoal do escritório para saber data, porque a data às vezes fixa, né? A gente não sabe que mês e tal. É interessante você estar conectado aí na Richter-Hash Advogados. Tranquilo? Conseguimos alcançar o nosso objetivo? Conseguimos, com certeza. Tem um caminho no Instagram que as pessoas podem seguir, né? Porque é legal também estar seguindo o que está acontecendo com ali certeza. na Richter-Hash, né? Nós temos nosso Instagram, Richter-Hash Advogados, e toda semana nós postamos vídeos informativos e atualizações. Tenho certeza que você acompanhando vai ficar bem atualizado com a questão jurídica de todo o nosso Brasil. Bom, nesse mundo digitalizado, tomar café online não tem jeito, né? É meio difícil, mas tem um cafezinho lá na Richter. Com certeza, tem um café com e sem açúcar. Vai ser muito bem-vindo lá. Tranquilo. Quem
for mas conhecer é nosso fácil de escritório. achar, porque todo mundo sabe onde era o Laboranálises antes. Muita gente É o mesmo pergunta. ponto do Laboranálises, já Isso. virou ali referência. Falou que é o antigo laboranário da nossa amiga Todo Kelly mundo lá. sabe, Todo mundo sabe. Das Kellys, né? Porque é um perigo esse negócio. Chega lá, eu quero falar com a Kelly, com a doutora Kelly. Aí saem as duas lá, né? Porque aí não sabe qual é. Mas a gente já sabe como resolver isso. Uma a gente chama de a doutora Kelly Moreira e a outra Cristina, que é Kelly Cristina, né? Kelly Cristina. Eu já peguei o jeito. Quando eu chego lá, não tem erro. Ó, passo para você com uma lembrança aqui da Unimed. Que né? legal, Unimed muito obrigado. Rondônia. A Unimed Centro Rondônia já ultrapassou os 31 anos, né? E deixa aqui um alerta para você. Se você ainda não tem o seu plano de saúde, corra atrás, viu? Porque surpresas vêm, surpresas podem vir. Vai falar, mas eu não fico doente, é difícil. Imagina que eu vou sofrer algum acidente aí, nada. Não fica contando com a sorte, não. Né? A época da pandemia mesmo foi um exemplo. Muitas pessoas acabaram indo para a UTI, não tinham plano de saúde, e quando saíram de lá, se não morreram da Covid, acabaram morrendo do coração, né? Tô brincando, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, a gente acaba tendo que vender patrimônio de uma vida toda para ter que pagar depois médico e hospital. Então, tem vários planos à sua disposição, inclusive o plano empresarial. Você que é empresário, passe esse benefício aí para os seus funcionários, né? Eles vão, inclusive, produzir mais, vão se sentir mais valorizados, tá? Tem mais presente aqui. Isso aqui é da legal. Raco. Né? Já desejando para você um feliz Dia dos Pais, né? Que tá chegando aí. Então, e já desejando um feliz Dia dos Pais para você também, né? Eu ia falar Feliz Natal aqui. Poxa, tô correndo, tô falando que o tempo passa rápido. Mas tá quase. Mas nem tanto, né? Mas passa rápido mesmo. A gente fala aqui, mas amanhã já é Natal, né? Desse jeito mesmo, tá? Então fica aí a dica para você também comprar um bom presente para o seu pai. É uma opção. Né? Tá aqui a Raco, né? Tanto na linha de perfumarias, na parte de cosméticos, né? É uma marca conhecida não só no Brasil todo, mas fora do Brasil também. Tem a loja da Vonete, a Vonete que é representante regional, aí, ali ao lado da escola Daniel Berg. Você indo pela São Paulo, passou o Daniel Berg, você já vai encontrar ali na esquina a loja da Raco, tá bom? Passe por lá. É uma beleza, né? Diz que aroma, cheiro faz a gente se energizar positivamente, e é verdade, um lugar que você entra e você sente um cheirinho gostoso, você acaba voltando de novo, e o contrário também é verdadeiro, né? Aquele lugar que não cheira bem, você acaba não voltando mais. Tá, Vonete, um abração para você aí. Bom, os presentes acabaram, nós vamos para uma pausa agora, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito de livros. Você tem um livro legal aí para você publicar? Tem um conteúdo aí na tua gaveta? Quer fazer a publicação? Uma das editoras aqui do nosso estado, se eu não me engano, tem uma aqui e outra em Porto Velho. E aqui pertinho da gente temos a editora Print, né? Daqui a pouquinho vem a Gisele, que está ali no comando, na administração, para falar para a gente como que funciona todo esse trâmite aí para você lançar o seu livro, tá? Você não perde por esperar, ok? Vamos lá. Saúde é prioridade, com Unimed sua empresa tem tranquilidade, cuidado e produtividade, qualidade de vida e facilidade. Vem com Unimed, vem pra cá, o melhor atendimento pode confiar. Unimed Centro Rondônia, Unimed Centro Rondônia, sua equipe tá segura aqui. Unimed Centro Rondônia, 693411-3800. Acesse unimedcentrorondônia.com.br. Nós, do Grupo Cal, procurávamos uma oportunidade de fazer um empreendimento onde a qualidade de vida, a natureza, a tranquilidade fossem os principais elementos. E esse é o Recanto das Veredas. Parece um sonho, mas é a sua nova realidade. Recanto das Veredas, um novo jeito de viver em Cacoal. Equilíbrio Gym. São mais de 20 anos de tradição. Agora com uma estrutura renovada, espaço amplo com ar-condicionado para treinar com conforto, sala de esteiras e uma equipe de profissionais credenciadas pelo CREV para cuidar do seu treino com segurança. Tudo isso com um custo-benefício que só aqui tem. Faça uma aula experimental e viva a experiência de treinar com qualidade.
Chegando na reta final aí da nova edição da revista .e, né? Eu estou muito empolgado, como sempre, né? Parece que é um novo filho que nasce. Cada edição que a gente solta é essa sensação que a gente tem quando a gente chega no final, né? Que fala missão cumprida. E nesta próxima edição a gente até tem pouquíssimos espaços, mas ainda tem um espaço para você. Traz na capa aí como é que eu vou dizer, um apoiador de longa data, né? Está comigo aí há 23 anos para 24 anos, ininterruptamente, que é Concreaço da Amazônia, né? Que depois agregou a construtora Aripuanã, Grupo Cal, né? Campeão aí em relação aos empreendimentos de altíssima qualidade que a gente tem aqui em Cacoal. Então, destaque de capa aí esta empresa que não para de crescer, não para de promover crescimento, desenvolvimento para o município de Cacoal, de toda a região e também rompendo fronteiras, né? Concreaço da Amazônia, Construtora Aripuanã, Grupo Cal, não param. É desse jeito o ritmo deles, né? Antes que eu esqueça aqui, se você quiser acessar edições passadas, você pode acessar aí isul.com/revista.e. Tá aí, ó. Tá? Só você entrar para você entender melhor o projeto. É a única, até onde eu tenho conhecimento, é a única revista da região norte que tem inscrição na Biblioteca Mundial. Isso dá credibilidade ao projeto, né? Tanto aquelas pessoas que entram com conhecimento, quanto as empresas que estão inseridas neste projeto também, tá? Então convido você a participar, entre em contato com a gente, né? Tá aí o número, e com certeza vai ter um espaçozinho para você aí na próxima edição, né? Vai ficar fantástico, né? A gente já tem uma prévia aí da capa, você deve ter visto, ficou linda, não? Tá, é isso. A gente fica muito contente mesmo. A capa é a porta de entrada do projeto. Bom, e aproveitando o gancho aqui, falando um pouquinho do Grupo Cal, né? Tem aí o Linha Residence, que é a bola da vez, né? Um grande empreendimento, né? Você merece morar com qualidade e estilo. Por isso, apresentamos aí o Linha Residence, o mais novo empreendimento de alto padrão do Grupo Cal. Localizado praticamente no centro de Cacoal, o condomínio traz 2 torres com 128 apartamentos, com plantas que variam de 62 a 108 metros quadrados, com opções de até 3 suítes, áreas de lazer completas, piscina aquecida, quadra de pickleball, quadra poliesportiva, academia, sala de pilates, espaço pet, playground, coworking, espaço gourmet e sala de festas. Tudo para oferecer conforto, lazer e praticidade para toda a sua família. Fale lá com o pessoal da Imobiliária Cefrim, tá? Agende aí o seu horário, que é o 3441-8998. 3441-8998. E vamos lá. A doutora Jasmila Palmieri, odontopediatra, continua participando do programa. Obrigado, viu, doutora Jasmila? Ela está à frente lá da Clínica Alegra Saúde Infantil. Doutora Jasmila, vai a primeira pergunta, né? Dúvidas do pessoal de casa. Como prevenir cáries na infância? A cárie pode ser prevenida por uma rotina de escovação, por evitar o uso constante de açúcar na dieta da criança e também pela visita na odontopediatra regularmente. Mais uma lá, doutora Jasmila. Qual é a idade ideal para iniciar o tratamento ortodôntico? Atualmente, nós focamos na prevenção dos problemas. Portanto, nós iniciamos o tratamento assim que nós descobrimos o problema que a criança tem. Valeu, doutora Jasmila. Muito obrigado pela sua participação, né? Lembrando aí que a doutora Jasmila Palmieri é odontopediatra e está à frente lá da Clínica Alegra Saúde Infantil. Nós vamos para um bloco comercial, VaptVupt, daqui a pouquinho eu estou de volta, tá? Gisele vem aí falar um pouquinho como você pode realizar o seu sonho publicando o seu livro, imortalizando o seu nome por essa vida que é muito breve. Caro amigo cliente, vamos economizar. E o preço é barato, você pode confiar. Mercado Martins, o amarelinho da esquina, todo dia de oferta. Vem pra cá, amigo cliente, vem cá
da esquina. Quais as vantagens de utilizar bigotas protendidas em uma obra? As bigotas protendidas proporcionam mais rapidez e economia para a sua obra. Rapidez porque diminui a necessidade de escoramento. E economia porque você utiliza menos madeira na sua obra. Somos uma escola confessional e desde 1994 os princípios cristãos são a base de tudo o que fazemos. Há 32 anos, a Escola Daniel Berg forma gerações com ensino de excelência, profissionais qualificados e valores que transformam vidas. Hoje, somos referência em Rondônia, com alunos aprovados nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Escola Daniel Berg, porque aqui o nosso aluno faz a nossa história. Pessoal chegando aqui, principalmente o Boreal, né? Esse Boreal, Mazute Boreal, que carrão, viu? Poxa vida. É de se apaixonar mesmo. Na hora que você entra nesse carro, dá vontade de levar ele para casa, né? Entre outros, né? Eu mesmo tenho uma Duster aqui, já falo, assino embaixo a qualidade da marca Renault. Como também tem a Volkswagen, né? Que é do grupo Mazute. Então, deixa eu dar uma passadinha por aqui, traga o seu carro, ele entra no negócio, tem muita flexibilidade na negociação, né? Você pode estar pegando aí um carro do teu gosto, né? Você não vai sair daqui frustrado e vai caber no teu bolso aí o valor da prestação, tá? Bom, só um comentário aqui em relação à Roquem, né? Que a Roquem agora, não vou dizer a Roquem em si, Luzia Mendes é sinônimo de Roquem. Todo mundo conhece a Luzia como a Luzia da Roquem, virou sobrenome dela, né? Mas já vai virar também, vai pegar um outro sobrenome aí, que é Luzia da Mary Kay, né? Porque ela abraçou a marca e a Mary Kay hoje tem essa parte de cosméticos, enfim, né? Parte de maquiagens, tem até perfumaria também, né? É fantástico, é show de bola. Foi num evento dias atrás aí, onde veio a representante maior da marca Mary Kay aqui, né, a convite da Luzia, foi lá na Câmara Municipal, então foi um grande prazer estar presente neste evento, né? Então só essa informação para você, que além de toda marca, de todos os produtos que a marca Roquem oferece, os purificadores de água, tem lá até aquela garrafa gaseificadora, né, que é uma invenção espetacular, né? De uma água lá do purificador, você transforma isso daí em água com gás, né? Eu achei assim fantástico mesmo, vale a pena você dar uma passadinha por lá para conhecer, tá? E aí a marca Mary Kay, que eu já disse agora há pouco. Eu estou aqui com a Gisele Valadares da Silva, já faz um tempinho que a Gisele veio aqui, né? A Gisele, ela é administradora lá da Print, Gráfica e Editora, né? E é uma pessoa assim que entende muito dessa área. Tem muitas pessoas que têm conteúdo guardado na gaveta e não tem noção de como que deve proceder. Às vezes nem se dá conta que é o conteúdo para um bom livro, né? E é um livro que acaba eternizando a nossa vida por aqui, né? Tem até aquela história que não é uma, talvez seja uma lenda, não sei como é que eu posso definir, né? Que quem passa por essa vida aqui tem 3 missões, né? Uma é plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Será que você já cumpriu as 3? Eu já cumpri as 3, né? Já deixo esse convite para que você cumpra a sua missão aqui nesta terra também. Então, por isso que a Gisele está aqui para falar um pouquinho com a gente. Gisele, tudo certo, né? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Gisele, não é certo isso que eu falei mesmo? Tem muita gente que tem material engavetado lá e não se dá conta que pode ser conteúdo de um livro? Sim, muita gente não sabe como fazer. Tem o desejo, a vontade, muitas pessoas querem contar a história de vida. Você falando da Luzia aqui, ela foi a nossa cliente, esses dias nós fizemos um livro para a mãe dela, para Maria Claudina. E foi uma história assim, muito legal, porque ela estava doente, hoje ela já é falecida, né? Sim. Mas ela conseguimos publicar o livro dela com fotos da família, ela ficou muito feliz, fez lançamento, então assim, foi uma alegria, e a gente participar disso é muito importante, é muito legal, porque você vê um livro que estava na gaveta, uma história de vida,
que ela tinha o desejo de publicar desde a infância lá no Nordeste, até hoje em dia com os filhos, os netos. E quando você vê impresso no papel a alegria, a felicidade de você ver um projeto, um sonho realizado, um sonho realizado mesmo. é muito, muito legal, muito interessante. E falando em sonhos realizados, né, a gente tem que deixar as nossas reverências aqui à professora Maria Lindomar dos Santos, que já propiciou a realização de alguns sonhos aqui na cidade, enfim, na nossa região, né? Acho que ela até ultrapassou fronteiras aí, eu não sei exatamente, mas aqui em Cacoal ela deixou muito marcado o nome dela em relação à publicação de livros, né? Hoje talvez a gente tenha aí, eu não sei, vou chutar, talvez mais de 30 livros aqui publicados 30. Em Cacoal? Sim, mais de 30. A Maria Lindomar, ela tem obras que ela escreveu, né? Próprias, que nem assim eram nossas escolas, que ela conta as histórias as escolas de Cacoal, com entrevistas, né, às professoras mais antigas, mas ela, como editora, ela ajuda essas pessoas que não sabem como escrever, não sabem tirar do papel, a editar o livro. Ela vai, escuta as histórias, colhe todo o depoimento e ela transforma em livro aquilo que a pessoa tem o desejo de fazer, mas ela não sabe, não consegue, não sabe como escrever. Aí a Maria Lindomar faz esse trabalho que é muito interessante, porque ajuda as pessoas a tirar do papel, tirar da gaveta o sonho de fazer o livro, né? E aí tem todo o trabalho. Ela faz toda essa parte de edição com a pessoa que quer escrever o livro e depois ela traz até nós, que daí nós vamos entrar com toda a parte editorial até a impressão do livro. Quer dizer, na verdade, não sei, vamos trocar aí talvez o nome. Ela entra com toda a parte de revisão, vamos dizer assim, de organização do livro. Aí a edição fica mais por conta, na verdade, da editora? A organização ela faz, a organização e ajuda a escrever de fato. De fato. A escrever. Aí a gente fica com a parte de revisão e daí depois a edição já da parte de diagramação. Que daí já é a montagem do livro. Tá, então vamos fazer uma observação aqui, até que eu lembro da outra vez que você veio, a gente bateu nesta tecla aqui um pouco. Gráficas a gente encontra por esse Brasil afora, tem aqui em Cacoal também, às vezes numa cidade, em outra. Mas editora é diferente de gráfica. Editora que tem todo o know-how ali para levar adiante um conteúdo até ele se transformar num livro. Isso correto? Mesmo. Isso a impressão é a tacada final. Isso mesmo. Não é? Isso. Então, e pelo que eu sei, parece que tem a editora Print aqui, e se eu não me engano, tem uma editora só lá em Porto Velho. Então, nós somos privilegiados em ter a Print aqui em Cacoal. O meu livro mesmo foi publicado, foi impresso, né, pela Print. Então, houve todo aquele processo que a gente tem que passar ali, foi registrado, é um livro oficial, né? Porque tem esse lado também, pouca gente sabe, acha que é só fazer, imprimir e pronto, o livro está pronto. Mas tem que jogar, ele tem que ser registrado para realmente existir nesse universo literário. Exatamente. Nós fazemos o registro na Câmara Brasileira do Livro, que é o ISBN, é como se fosse o RG do livro. Então, em qualquer lugar do mundo que você entrar e digitar esse número, esse ISBN, o seu livro ele é encontrado. Então, em qualquer lugar que você digita, então é como se você fizesse um registro, então ele está registrado oficialmente. Então, é necessário ter o ISBN para que seu livro seja mesmo reconhecido, né? Sim. Como um livro. Até se a pessoa quer colocar lá, porque hoje pela Amazon é muito popular, né? As pessoas, é muito comum as pessoas colocarem um livro lá para ser vendido pela Amazon, que é uma plataforma muito conhecida. Então, para colocar lá na Amazon, tem que ser um livro Tem que ter. Se não tiver ISBN, não consegue. É obrigatório. Tá, então quer dizer, vocês têm esse Nós diferencial esse trabalho também, que é o registro do livro, né? Agora, falando do livro em si, nós temos lá o formato impresso, né? Que é o formato... Como é que fala? Que é o livro de papel, né? Vamos dizer assim. É livro impresso. É o livro impresso mesmo. Esse é o termo usado. Isso. E tem o livro digital, que pode se dividir aí em um e-book, né? Que é exatamente como o livro impresso, né? Ou então o livro Kindle, né? Que fala. Ou não? O e-book. Como que é essa história? É a mesma coisa. É a mesma coisa? O e-book, ele é um livro digital e ele com... A extensão dele é EPUB, que a gente chama.
Então, o e-book com a extensão EPUB, ele é lido no Kindle. Uhum. Então, o Kindle é a plataforma onde a gente consegue ler o livro digital. E tem outras plataformas também. Mas o Kindle, você pode criar o e-book por ele tem um programa próprio, mas o Kindle, ele é o leitor do e-book. Uhum. É o leitor do EPUB. Bacana. Até pedi para a Gisele vir aqui, porque eu estou exatamente no processo agora de publicação do meu segundo livro. Na verdade, não é bem um livro em si, mas é um livro, né? É um guia orientando as pessoas que querem buscar o reconhecimento da cidadania por matrimônio, o reconhecimento da cidadania italiana, né, por matrimônio. Eu já passei por este processo, então neste livro eu estou passando a minha experiência pessoal. Antes disso eu montei um tutorial e aí a gente uniu as duas coisas, né? No passo a passo eu fui passando a minha experiência pessoal e cheguei ao final. Então a gente está agora em fase de construir, não é, Gisele? Sim. O livro digitalmente, vendo a melhor solução e tal, até Sim. chegar ao ponto de colocar aí na Amazon, né? Pode ser que daqui a alguns meses a gente parta para o impresso também. Então tudo depende do mercado em si, como é que vai funcionar, né? Porque é um público restrito, não é qualquer um que vai buscando lá cidadania italiana por matrimônio. Então tem casos e casos. Não é um livro de interesse público, um interesse de todos, né? Então só para te dizer que existe este caminho que você pode também buscar, né? No caso, a Gisele, a editora Print, está lá fazendo a diagramação deste meu livro, deste meu guia, para que eu possa disponibilizar, para que eu possa primeiro oficializar este livro com um registro e depois disponibilizar aí na Amazon, como a Gisele disse, é uma exigência, tem que ter o registro, caso contrário você não consegue colocar o seu livro lá para ser comercializado, né, Gisele? Isso mesmo. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá, e hoje até vamos voltar lá no início, tem pessoas que são muito tímidas, né? A pessoa às vezes talvez a autoestima esteja um pouco baixa, é um artista na arte de escrever, vai montando o material, enfiando na gaveta, e Sim. não se dá conta que pode virar até um best-seller aí, quem sabe, não é? Então, é verdade. E eu vejo que é uma forma de imortalizar também a gente por aqui, não é? É verdade. Que nem a gente passa, essa passagem da gente aqui é muito rápida. Então a gente não pode deixar que a vida passe pela gente. É a gente que tem que passar pela vida deixando marcas. Então daqui 100 anos, ninguém vai lembrar mais de você, ninguém vai saber quem é você, o que você fez, onde você morou, né? Quem foi o Jusmar daqui a 100 anos? Ninguém vai saber. Mas vai ter ali meu livro. Às vezes vou achar algum como é que fala? Alguém que se interesse, né, em ler a minha obra. É uma forma de eu ter imortalizado o meu nome por aqui. Eu vejo dessa forma. É isso mesmo. É isso Né? mesmo. Muitas pessoas que escrevem história de vida e tem as fotos da família, dos netos, tudo. Então, assim, os netos vão ter o livro dos avós, que vai poder contar a história para os filhos, para os seus netos, enfim. É isso mesmo, é imortalizar a sua história. É você carregar o seu exemplo de vida por gerações, né? E isso é muito importante, é muito interessante. Muitas pessoas desejam, mas não sabem como fazer. E a gente está aqui para ajudar quem quiser tirar da gaveta, quem tem esse sonho, o desejo de escrever o seu livro, pode procurar a gente, que a gente vai colocar no papel e vai imprimir, então, vai dar eu acho certo. que a gente tem que estar aqui para ser feliz. Né? Isso aí. Se é um sonho seu publicar um livro, né? Cumprir a sua missão por aqui assim com êxito, então este é um dos caminhos aí que eu aconselho. Né? Colocar, registrar, eternizar aí o seu nome nesta vida aí que é muito curta, né? Gisele, a Print, ela está em Cacoal há quanto tempo? A Print, nós estamos aqui há 9 anos. 9 anos, né? Estamos indo para 10 anos já e aqui pouca de Cacoal. gente sabe que a Print é uma editora, Pois uma realizadora de sonhos, né? Pouca gente sabe disso. Sim, Quer dizer, pouca que eu exatamente. digo assim, né? Quem está no hall
aí dos leitores sabe disso, mas a população em geral, às vezes não tem esse conhecimento, né? Exatamente. É. Muitas pessoas acham que a gente é somente gráfica, somente impressão, mas a editora é um diferencial aqui na região e que pouco sabe. Muitas vezes quando descobre, fala, mas eu não sabia que aqui a gente tinha. E tem muita surpresa mesmo nesse sentido, assim. Tá, e na área de gráfica, de maneira geral, o que você tem lá, você tem tudo à disposição. Pensou em gráfica, pensou em impressão, você tem todos os produtos, vocês se adequam a qualquer tipo de produto. Demanda, ou tem alguma limitação, não? Não, hoje em dia, a gente não consegue, algumas coisas a gente não faz, como plaquinhas, carimbos, tem algumas coisas que a gente não trabalha, mas a questão de banner, prontuários, catálogos, agendas, bloco autocopiativo, toda essa parte, cartões de visita, folders, a gente faz toda essa área gráfica também, Bacana. além dos livros. Bom, Gisele, eu sei lá, depois eu fico bravo comigo mesmo, né? Que eu esqueço às vezes de perguntar coisas importantes. Então, eu não sei se tem alguma coisa interessante que a gente possa estar, só para a gente ir terminando aqui, concluindo o nosso bate-papo, você tem alguma coisa aí que você queira deixar de informação? Eu queria comentar, né, do evento que nós tivemos aqui da Cafecal. Porque mesmo, verdade, a gente falando dessa questão das pessoas não conhecerem nós como editora, na Cafecal teve um stand para os escritores da região, de Cacoal e região. Então vieram escritores de Porto Velho, de outros lugares aqui, nossos, em que muitos não se conheciam, não sabiam, e vários não sabiam que nós estávamos aqui como editora e gráfica. Muitos falavam, mas eu não sabia, muitos fazem o livro fora. Eu falei, pois é, a gente está aqui para poder servir esses escritores da região. Então foi um momento de um network muito legal e importante, porque aí eu pude ter acesso aos escritores. Nós agora temos um grupo, então isso possibilitou alcançarmos mais pessoas e aí os escritores conhecer a editora aqui perto deles, né? Sem precisar ir tão longe publicar o seu livro. E o nosso livro estava lá também, com um banner, né? Estava ali, de alguma forma eu estava presente. Sim. Eu tive que fazer uma viagem meio de última hora para São Paulo, então eu senti muito não estar presente, né? De perder esta oportunidade de conhecer os escritores aí do nosso estado. E até porque é aquela classe assim um pouco tímida, né? Não tem aquele movimento, todo dependendo da classe. Tem evento toda semana e tal, né? Mas o leitor normalmente ele gosta de silêncio, ele gosta de uma vida mais reservada. E eles mesmos se surpreenderam do número de leitores que encontraram lá, não, Gisele? É verdade. Foi muito bacana, foi muito legal. Muitas pessoas paravam, viam, e o fato delas verem o autor do livro ali presente também foi muito interessante. Então foram assim momentos de bate-papos muito importantes e aonde as pessoas também puderam conhecer alguns autores, né, e conhecer o pessoal da região aqui. Foi muito, muito bom. E parece que outras oportunidades virão aí. Essa foi a abertura, né, o pontapé inicial, e como falamos da professora Maria Lindomar dos Santos, muito envolvida nesta questão de livros, né? Sim. Parece que ela já está, vamos falar português claro, que maquinando alguma coisa, né, para que os escritores venham a se reunir de novo, né, que a gente possa ter oportunidade aí até para adquirir os livros destes escritores aqui que honram o estado de Rondônia, né? Isso. Mais algum comentário? Não? Tudo certo? Acho que é tudo pera lá, onde fica a print? Nós estamos aqui na Avenida Belo Horizonte, 3825. Pode entrar em contato com a gente no nome 251-0505. Mas espera aí, o pessoal foi pegar a caneta lá, pegou aí ou não? Deu tempo? Deu tempo, será? Não, mas a Gisele fala de novo aí. Vai lá, Gisele. Avenida Belo Horizonte, 3825. Estamos ali perto do ginásio Ronaldo Aragão. Isso, eu ia complementar depois, mas você já falou. Isso, aí para se localizar. E o nosso número, o nosso contato é 9251-0505. Maravilha. Gisele, muito obrigado. Venha quando você quiser vir, é só me ligar. Não precisa ficar esperando convite não, tá? A gente tem que acompanhar. Eu mesmo tenho a revista Ponto E aí, já há 18 anos. É um nicho
desta parte de impressão, enfim, dessa parte da literatura. Sim. Né? Então, a gente tem que ir acompanhando também a evolução da tecnologia. verdade. Tecnologia é uma realidade não só para esse universo literário, mas para todos nós, independente da área que você esteja, tenho certeza que a tecnologia já deve ter influenciado alguma coisa aí no seu dia a dia, né? No seu cotidiano, né? É verdade. Tudo bem? Muito Posso contar com obrigada. você? Volto mais vezes ou não? Sim, vamos voltar. Vou confessar aqui, a Gisele lá no começo, ai, Jusmar, eu fico nervosa. Mas não achei. Você achou que ela ficou nervosa? Fica nada. Foi muito legal, Foi um prazer. muito bacana conversar com você, tá? Muito Obrigado. obrigada. Ó, vou passar aqui para prazer. você uma lembrança lá da Unimed, né? Você sabe que a Unimed falou em termos de plano de saúde, não tem nem o que discutir. É campeã nacional. E a Unimed Centro Rondônia é a maior do nosso estado. Abraça mais de 90% dos municípios do estado. Então você vê o quão grandiosa ela se tornou aqui no estado de Rondônia, né? Então ela cresce e a gente acaba crescendo junto também e se sente cada vez mais seguro por ter um plano de saúde aí da Unimed Centro Rondônia. A Unimed é a Unimed. Então procure tirar mais informações, tem alguns planos à sua disposição, inclusive o empresarial, né? Você que é empresário aí, beneficia os seus funcionários. Eles vão agradecer demais você e vão produzir muito mais. Tudo se paga, né? Porque, por exemplo, aquilo que você vai gastar com eles, que não é muito, eles vão produzir o dobro, o triplo para você em sinal de agradecimento. Tem mais aqui, Gisele. Olha só. Tá chegando aí Dia dos Pais, Que né? legal. Esse presente é para você, mas já quero puxar o gancho aqui para falar do Dia dos Pais, né? Parabéns aí para os papais, né, do nosso município, do nosso estado e fora do estado também, porque o programa não tem limites, ultrapassa fronteiras, né? E é um conselho aí, ó, você que ainda não comprou presente para o seu papai, dê uma passadinha lá na Raco, que é expert na parte aí de perfumarias, de cosméticos. Eu uso muito os perfumes da Raco e gosto demais, tá? Então, se eu fosse receber um presente das minhas filhas e pudesse escolher, eu ia pedir para elas aí um presente da Raco, né? Um perfume da Raco que eu gosto muito, tá? Bom, a Raco, se você quiser fazer uma visita pessoalmente lá para a Vonete, dê uma passadinha em frente do Daniel Berg, fica na mesma quadra. Você passou o Daniel Berg ali na São Paulo, fica bem na esquina, né? A loja dela. Você vai lá e vai se esbaldar de tantos produtos que você tem aí para presentear seu pai e as pessoas que você gosta, tá ok? Nós vamos ficando por aqui, né? Deixa um abraço para você. Agradecimento especial aí a Mega Vídeo Produções, né? Que está sempre usando e abusando da sua criatividade para fazer os empresários crescerem com um bom vídeo, a construção de um bom vídeo, na cobertura de eventos, né? E salvando aquelas fitas, você aí que é da velha guarda, você já é da velha guarda. Se você teve um videocassete na sua casa, já pode se considerar da velha guarda. Tá? Eu já não tenho mais videocassete, mas enfim, tem aquelas fitas VHS, parentes delas, né? Que tem aquelas mini DV, né, Elias? Que estão ali se perdendo, não tem mais onde rodar. Podem se perder com o tempo, desmagnetizando, criando fungos. É só você levar lá na Mega Vídeo Produções, eles vão digitalizar esse material, recuperar esse material, aí você pode jogar aí no YouTube, jogar na nuvem, você vai eternizar de fato esses momentos e vai ficar aberto para você multiplicar, compartilhar isso com as pessoas que você gosta, né? Principalmente as pessoas que têm um envolvimento direto naquela situação, num aniversário, um casamento, e aí vai, tá bom? 999868888. Você fala diretamente aí com Elias lá da Mega Vídeo Produções. Semana muito abençoada para você e para toda a sua família, tá? A gente se vê logo. Beijo grande. Tchau, tchau. Você assistiu o programa Ponto E. Oferecimento: Mercado Martins, Cicobi Fronteiras, Brisa da Mata Condomínio Residencial, Mazute Veículos,
E Unimed, cuidar de você, este é o plano.